Vou ler uma mensagem que chama Decálogo para nós. Guardaremos nossa consciência fiel a Deus acima de tudo. Tomaremos Jesus por mestre constante, seguindo-lhe os passos. Não permutaremos valores eternos por futilidades do caminho. Honraremos nossos antepassados com o desempenho de nossas obrigações, a fim de que o Senhor nos abençoe. Tem problema. Respeitaremos no corpo o vaso sagrado, em que se expressará a vontade divina. Não esperaremos pelos outros na execução das vontades com amor, de modo a não ferir. Não cobiçaremos do próximo senão a santidade e o caráter cristão. Procuraremos o bem a pessoas e circunstâncias, de pensamento voltado para Jesus, hoje e sempre. Hoje nós temos aqui conosco a nossa irmã Fernanda Aranão, que vai nos falar sobre amor aos inimigos. E agora vamos fazer a prece inicial para começar essa noite de estudo. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto. Agradecer a Deus por essa oportunidade de podermos estar aqui reunidos nesta casa de oração, com o intuito de nos melhorarmos a cada dia. Pedir a Jesus, nosso Mestre, que nos abençoe e nos proteja, que intua a nossa irmã, para que ela possa passar a mensagem dessa noite da melhor maneira possível, que consigamos entender e colocar dentro do coração, pois só assim vamos exemplificá-los no nosso dia a dia. Que Deus, nosso Pai, permita aos espíritos, aos bons espíritos, se fazerem presentes, nos ajudar, como sempre nos ajudam. Que o amor de Deus esteja conosco e tenhamos uma boa noite de estudo. Fica à vontade. Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. É uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês nessa noite. Muito obrigada pelo convite. E hoje vamos estudar um tema que já virou até clichê. Quando todo mundo fala assim, se existe tema mais difícil dentro do Espiritismo, é complicado da gente dizer como é difícil, como é complicado, como é algo que a gente tem uma dificuldade grande para poder entender como fazer, como proceder, por onde que eu começo, qual deve ser a minha postura em relação aos meus inimigos, em relação aos meus adversários. Posto que quando nós nos aproximamos dos nossos inimigos, o nosso coração bate de uma maneira diferente. Assim está disposto no Evangelho e nós podemos saber que é assim mesmo. Isso é uma questão de lei da física, de repulsão de fluidos. Porque quando nós estamos entre as pessoas que nós amamos, entre as pessoas queridas, os nossos fluidos batem, nossos fluidos se assimilam, são gostosos, é uma sensação gostosa de estar perto de quem a gente ama. Ao passo que quando a gente chega perto de alguém que as nossas afinidades não são tão grandes, existe a lei da repulsão dos fluidos, em que o santo não bate, não vai, é complicado. Quer porque essa pessoa pode ter feito algo para mim, que me machucou profundamente, quer, hoje em dia, nós estamos a procurar os inimigos. Nas redes sociais, em muitos lugares em que a gente está atrás de um computador, em que a gente fica corajoso, nós estamos procurando inimigos.
não são às vezes só as pessoas que nos fizeram algo em que machucou o nosso coração, uma traição, um atropelo financeiro que outra pessoa me disse, mas os grandes inimigos hoje estão atrás do computador, em que as pessoas ficam corajosas, em que as pessoas têm a coragem de dizer aquilo que talvez pessoalmente não tivesse. Então, que nós possamos, no que a gente vai, até na prece que você falou, que a gente possa entender. Eu trouxe esse ênfase nesta noite, para que a gente possa tentar entender como proceder, para que a gente aprenda a amar os nossos inimigos. Porque é muito difícil, é muito complicado, somos ainda seres imperfeitos. Estamos aqui todos num planeta de provas e expiações, como a gente sabe, né? E que existe essa dificuldade para que nós possamos saber como fazer. Então eu fui buscar em alguns vídeos, em alguns lugares, se haveria alguém que pudesse trazer de uma maneira prática como amar os inimigos. E Emmanuel comenta essa parte do Evangelho sobre o amor aos inimigos mais de 20 vezes. Então, existe mais de 20 textos de Emmanuel comentando sobre o amor aos inimigos. Fiquem tranquilos que eu só trouxe 7 nessa noite. Amor aos inimigos. Então, a parte do Evangelho que a gente vai falar é o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que ouviste o que foi dito. Por que ouviste o que foi dito? Porque no Velho Testamento não existe nenhum lugar em que é falado que deveria-se odiar os inimigos. Mas, como a gente sabe, o que aconteceu? Os judeus foram, né? Muitas coisas não eram escritas, a maioria, eles foram repassando essa mentira, essa fake news de que os inimigos deveriam ser odiados. Então, por isso que Jesus vem e diz, ouvistes o que foi dito, ou não, ele não veio e disse assim, como estava escrito na lei, que deverás odiar o seu inimigo, não, era algo que se disseminou perante os judeus. Então, ouviste o que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e prestem bem atenção nisso, nós vamos falar muito. E orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de seres filhos do vosso Pai que está nos céus, e que faça e levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Isso é uma poesia, né? Que o sol, a oportunidade do sol nascer todos os dias para todos os dias, nós temos a oportunidade de sermos pessoas melhores. Nós temos a oportunidade infinita que Deus nos dá todas as manhãs. Que nós saibamos aproveitar toda essa bondade, essa maravilha do Pai. Porque se são mártires que os amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazem mais do que os outros, não fazem outro tantos os pagãos? Então Jesus vem nos trazer uma nova proposta, que não basta que amemos apenas as pessoas que nos são caras, apenas as pessoas que professam a mesma religião, apenas as pessoas que estão no nosso lar, mas ele vem dizer que o amor seja estendido aos nossos inimigos. E como já foi dito, e como eu já disse que já virou até um clichê, todo mundo fala que isso é difícil, porque realmente é. Então eu trouxe os textos de Emmanuel e um profundo conhecedor e uma pessoa que estuda muito o Evangelho sob a ótica de Emmanuel. Eu não sei se vocês conhecem, é o Saulo César. Ele, até se vocês quiserem seguir ele no Instagram, todos os dias ele traz uma parte do Evangelho sob a ótica dos textos de Emmanuel.
ele também compilou todos os textos de Emmanuel correspondentes às partes do Evangelho. Então tem o Evangelho de Mateus, de Lucas, de Marcos e de João, Atos dos Apóstolos e cartas de Paulo. Então ele traz toda essa parte da Bíblia do Evangelho e traz tudo o que Emmanuel nos contou, nos trouxe para nos ajudar a entender o Evangelho, que, como nós sabemos, é difícil, tem muita coisa complicada de se entender, visto que Jesus não deixou nada escrito, como a gente já sabe, e os evangelhos são muito rebuscados. Então, Saulo vem nos ajudar. O que ele fez? Ele que consolidou todos os compilados ele compilou as obras de Emmanuel acerca de todas as partes do Evangelho. E hoje eu trouxe 7 para a gente estudar sobre como amar esse inimigo. Então, se vocês quiserem lá, o livro Segue-me, o texto Oposições, Motivo para Socorrer ao Mal, que é do livro Bênção de Paz, No Plano dos Inimigos, que também é Bênção de Paz, Motivos para Desculpar, Amando os Inimigos, Professores Gratuitos e Inimigos que não devemos acalentar. E ali são todos os livros do Chico Xavier, que tem esses textos de Emmanuel. Então vamos lá. Como entender esse amor aos inimigos? Por onde que eu começo? Então Emmanuel vem nos propor que nós reconceituemos internamente o nosso inimigo. O que é isso? O que eu faço? É entender o porquê que a pessoa que me agrediu, que me fez um mal, que agiu inadequadamente comigo, pelo que aquela pessoa está passando. Muitas vezes, estas pessoas estão passando por um processo de obsessão sério. E elas estão agindo daquela maneira, nos caluniando, nos ofendendo, e tendo para conosco atitudes que não são legais, que não são bacanas, e que nos magoam profundamente, porque ela está doente. Que elas não conseguem o quê? Ainda ter uma atitude bacana para com todas as pessoas. Tenha esse olhar para o meu inimigo, para ver se de repente, se eu estivesse no mesmo lugar que ele, será que eu não agiria da mesma forma? Será que eu não teria a mesma atitude? Então, que nós possamos ter essa reconceituação. Então, tentar entender o que motivou o ofensor a agir daquela forma. Ressignificar ele. Porque nem sempre ele quis ofender. Às vezes ele está doente, ele está cego da alma, ele está enveredado em enganos, obsediado, e o próprio grau de evolução. Lembrar que nós oscilamos na posição de ofensor e ofendido. Então, é procurar entender os motivos pelos quais aquela pessoa agiu daquela forma comigo. É olhar que, se de repente ela ainda está enveredada no mal, ela ainda é uma pessoa que é o mal. É um olhar cristão mesmo. É você entender que mesmo que ela haja dessa forma deliberadamente no mal, ela é um doente. E é muito difícil nós sermos complacentes com as pessoas que agem no mal. O que geralmente a gente fala que bandido bom é bandido o quê? Bandido morto. Isso é algo que já está enveredado dentro de nós. Quando, na verdade, nós deveríamos ter o quê, gente? Ter este olhar indulgente para aquela pessoa. E se ela ainda mata, se ela ainda rouba, se ela ainda é capaz de muitas atrocidades, é porque ela está num grau evolutivo ainda pequeno. E quando vemos uma criança, vamos supor que a gente passa perto da criança e a criança mostra a língua pra gente. O que a gente faz? A gente ri, não é? Porque a criança ainda não é capaz de discernir que aquilo não é algo educado. É a mesma coisa de uma pessoa que faz um mal. Ela ainda não, muitas vezes, não compreende que aquilo é um mal.
E nós, espíritas que temos conhecimento disso, temos que nos esforçar a entender as pessoas tal como elas são. Mas elas são passíveis pela corrigenda das leis humanas. Sempre. Que as leis humanas são necessárias, não há esse entendimento da pessoa que está, de um bandido, nós temos que ter esse entendimento dentro dos nossos corações de que é uma pessoa que está ainda se comprazendo naquele. Mas as leis humanas, elas têm que ser aplicadas. Porque, por exemplo, essa semana teve o julgamento daquele rapaz que atacou uma escola em 2021, matou alguns bebês, professoras, e feriu outras crianças e funcionários. Ele recebeu quase 400 anos de prisão. E pela análise, ali ele premeditou e foi por maldade, porque ele não se arrependeu do que fez. Muito provavelmente ele seja um psicopata que ele não tenha sentimento nenhum ainda. Sim, ele está nos primeiros graus da evolução ainda dos sentimentos. É zero, praticamente. Né? Espíritas, a indulgência se ama, né? Eu ainda penso assim, se nós não revidarmos e não desejarmos o mal, mas que ele, assim, para mim, né, deveria se ver com as leis também do ser humano, porque a gente sabe que as leis divinas vão agir, né, na vida dele e na nossa, mas também ele deve receber as penas das leis humanas. Se uma pessoa para regular a sociedade, né? Essas pessoas desprovidas de sentimento, que são os psicopatas, que elas não sentem nada. Elas fazem isso mesmo sem sentimento nenhum de empatia, de amor pelo próximo. Se elas continuarem soltas, elas vão fazer de novo. Porque a pessoa, para ela querer mudar, para ela querer ter o quê? Um mínimo de empatia, de amor, de sentimento, ela precisa querer. E um psicopata não quer. Porque ele é desprovido de sentimento. Então, quando a gente fala dessa indulgência, desse entendimento do meu inimigo, não é deixar que as leis humanas não sejam cumpridas. É a mesma coisa de pôr um exemplo. Um pai que abusa de uma filha. Passou-se os anos, essa filha o perdoou, tá tudo bem. Ela ressignificou aqueles atos, as coisas voltaram a ser mais ou menos numa boa, porque para ela tá tudo ok. Ela tem como ela deixar a filha dela com esse avô, que é o pai dela que abusou. Então, entender o inimigo, entender a pessoa que pratica o mal, não significa que ele não tem que se ver com a lei dos homens. E que você possa o quê? Confiar nele novamente. Não é isso. Não é confiar na pessoa novamente. É não ter para com ela desejos de vingança. Não querer que quando aconteça alguma coisa ruim para aquela pessoa, você fala, viu, tá vendo? Deus é justo. Então quer dizer que não houve perdão. Então não é a negativa da justiça dos homens. Mas nós estamos igualando a atitude do outro, né? Se fizermos isso, se desejarmos que ele se ferre para o resto da vida. Porque para quem ele fez o primeiro mal, quando ele saiu deliberadamente para matar essas crianças? Quem foi o primeiro prejudicado? Ele. Ela é digno do quê, gente? De muita piedade, de muita compaixão e de muita pena. É difícil, não estou dizendo aqui, não estou fazendo a negativa de que isso não seja uma das coisas mais difíceis de ter o sentimento desse amor ao inimigo, principalmente se fosse um filho nosso que tivesse morrido lá. Não é a negativa dos nossos sentimentos, mas algo que nós temos que trabalhar dentro de nós. É aos poucos, é lento, é um processo, mas que a gente tem que ter esse sentimento, desse olhar de indulgência, de ser complacente. Não é aceitar a atitude dele ter matado essas crianças aproveitando o seu gancho, mas é acolher ele
na dificuldade que ele fez, no que ele angariou para ele mesmo. Tá? Jesus sempre abraça o pecador, nunca o pecado. Se não puder abraçar, ore pelo seu inimigo. Quando temos uma alma ignorante, geralmente não somos compassivos, ou seja, que eu já comentei com vocês. Quando a gente vê uma pessoa má nesse nível, nós o quê? Nós não somos compassivos. Nós somos compassivos muitas vezes com os doentes do corpo físico, mas não somos compassivos com os doentes da alma. Porque a gente acha que a pessoa está agindo muitas vezes porque ela acha que aquilo é legal. Muitas das vezes ela fala que ela está doente da alma mesmo. Mas diante dessas pessoas que estão agindo no mal, quer enfermas, ou até mesmo agindo assim deliberadamente, precisamos agir no bem. Não podemos ter a mesma atitude que a outra pessoa. Precisam muitas vezes mais de assistência do que de censura. Quando não for possível o auxílio, o abraço, será sempre possível orar pelo agressor. A prece nos abre o coração para uma atitude mais nobre. Então, quando eu ainda não consigo abraçar, ter uma boa conversa com essa pessoa, porque talvez nunca mais nas nossas vidas nós vamos conseguir ter a confiança com aquela pessoa. A confiança foi quebrada, mas é não ter para com aquela pessoa que nos tornou, que ficou um inimigo, que é o nosso adversário, desejos de vingança. É orar para ela quando possível. É se entristecer quando algo de ruim aconteça com essa pessoa. E quando muitas vezes essa pessoa que agiu mal, ela pode ter um júbilo na vida delas, e está muito bem, obrigado, a gente ficar feliz por ela estar tendo um júbilo na vida. Não é injustiça da gente. É uma alegria da vida dela, de algo bom que aconteceu, que se Deus permitiu, assim não é. Então, é esse sentimento. É isso que Jesus veio nos trazer. Quando não for possível mais relação nenhuma, que nós consigamos, pelo menos, orar. Porque quando nós oramos pelas pessoas que nos fizeram mal, a gente já sai o que, gente? Da sintonia daquela pessoa. Porque a oração é o mais potente remédio para todos os males. Aí Emmanuel vem também e nos diz que nós devemos ter o quê? Atitudes diferentes do inimigo. O que a gente faz quando alguém grita com a gente? Grita de novo. Mais alto ainda. A hora que vê, o negócio tá feio. Não é? E quando, na verdade, nós devemos o quê? Ter atitudes diferentes, o que é muito difícil. Porque a gente ainda está muito lá embaixo, né? O agressor não deve determinar a minha ação. Se alguém grita comigo, eu tenho que ficar bem, eu tenho que ficar preparada para quê? Para que eu cale. Porque dizem, né? A Kardec fala que quando um mais tolo falar, a gente deve o quê? Ficar em silêncio. Né? Então, eu não posso permitir que se uma pessoa vem e me xingue no trânsito, eu xingue ela também. O que acontece, gente, quando a gente entra no mesmo padrão vibratório da pessoa que nos causou esse mal? E aí, tudo aquilo que a gente treinou, que a gente foi no centro segunda-feira, rezou, tomou passe, tomou água frutificada, a gente põe o pé para fora e alguém já dá uma má palavra, breca na nossa frente, o que é a primeira coisa que é a nossa atitude? Ai, Jesus. Eu falo, ai, Jesus. Então, nós não podemos determinar o meu agressor, a pessoa que está me tratando mal, ela não pode determinar as minhas ações. Eu sou dona das minhas ações. Eu resolvo como eu devo agir. Se ela me ofendeu, eu resolvo o que eu vou fazer com essa ofensa. Não a outra pessoa. Então, é algo também, mais uma vez, entendendo o amor aos inimigos, que Emmanuel vem nos propor o quê?
que nós aprendamos. É um exercício, porque não é fácil. Quando alguém vem pra cima de nós, aí vem uma vez, aí vem outra, aí vem outra, você fala, agora deu. E aí você parte pra ignorância. Eu saio correndo. Também falar amém toda hora não dá também, né? Só que a gente tem que ter o quê? Saber a hora de falar. Saber como falar. Se impor. Não entrar no esquema daquela pessoa. Eu falo, porque igual eu falava para os meus alunos, ó, se você responder no mesmo nível, você está se igualando. Então é por isso que muitas vezes você vai para a diretoria e os dois são punidos. Porque o erro dele não justifica o seu. E Jesus não nos ensina a nos defender? Ele ensina. A defesa é algo lícita. Porque também senão a gente vira saco de pancada. Mas a gente tem que, não pode descer no nível do agressor. Também não é fácil. Por isso que o amor aos inimigos é um dos tópicos mais difíceis que existe dentro do doutrina espírita. Porque o inimigo nos desequilibra. Ele tem esse poder, né? Mas também ele nos dá uma oportunidade grande. Muitas vezes ele quer nos desequilibrar para que ele prove que nós somos iguais a ele. Para que a gente desça no nível dele. Exato. Ele vai falar assim, tá vendo? Você é igual a mim. Não é? Só que ele também tem um lado muito bom dele ser assim. Mais tarde a gente vai falar sobre isso. Então, nossa atitude diante de uma agressão deve ser diferente. Providencialmente de auxílio, lembrando de não comprometer a nossa estrutura emocional. Tá? Uma pessoa difícil em nossas vidas, porque muitas vezes os nossos adversários estão onde? Dentro da nossa casa. Dentro do nosso lar. No nosso trabalho. No nosso dia a dia. Então, muitas vezes eles precisam do que da gente? Do nosso auxílio. Nós podemos negar um auxílio para essas pessoas difíceis da nossa vida, principalmente nossos filhos, né? Os nossos cônjuges, as nossas mães, um cunhado, uma irmã, um irmão. Então a gente tem que auxiliar essa pessoa. Todavia, nós temos que lembrar o quê? Que nós temos um limite de ajuda. Por que você não falou da sogra? Sogra ninguém lembra. Porque minha sogra é tão boazinha. Não sei a dele, né? Boa essa. Então, são pessoas que não nos testam o tempo todo. Então, a gente, na maioria das vezes, nós temos que o quê? Que auxiliar. Só que Emmanuel, nesse texto que ele fala do auxílio, ele fala assim, um homem que vai ajudar um homem num charco, em um lamaçal, ele tem que se jogar no lamaçal também? Um homem que vai ajudar num incêndio, um prédio em chamas, ele se lança chamas? Então, nosso auxílio para os nossos adversários, para os nossos familiares, para aquelas pessoas que estão conosco no dia a dia, tem um limite. A pessoa tem que querer o auxílio. A gente vai dar um auxílio até o limite das nossas forças. Até o Edson, que é um amigo nosso lá do Jesus de Nazaré, ele trabalha no amor exigente. É o cantor, Edson Toledo. Edson Toledo, isso mesmo. Ele fala o quê? Que a primeira coisa que eles tentam fortalecer é o pai, principalmente a mãe, das pessoas que estão na drogadição. Porque elas estão no limite, que elas estão tão no limite, assim, no limite mesmo, nas últimas atitudes da vida delas, que elas não conseguem mais ajudar. Porque elas fizeram tudo para aquele fim, então elas precisam se fortalecer. E como essas mães aprendem a se fortalecer lá no amor exigente? Dizendo não. Então, muitas vezes, o nosso auxílio é dizer não. Quando a gente diz um não, talvez nós auxiliemos muito mais do que quando a gente já está tão cansado que fala assim, deixa rolar. Então, esses adversários, essas pessoas que estão diariamente ali, naquele furdunço da nossa vida, nós temos que auxiliar, nós temos que dar todo apoio, mas nós não podemos perder a nossa sanidade mental. Disse Jesus, ama os teus inimigos,
mas não recomendou que os tomássemos por modelo de serviço e conduta. Então, é o tópico que nós dizemos agora. O meu inimigo não pode determinar como eu vou agir. O meu inimigo muitas vezes está próximo de mim, eu devo sempre que possível auxiliá-lo ele no bem. Se ele me fez no mal, se eu tenho uma pessoa difícil na minha casa, se eu tenho um filho complicado, mais uma vez um cônjuge, uma sogra, eu tenho que entender. Essas pessoas não podem determinar como eu ajo, auxiliando sempre no bem, só que dentro dos nossos limites. Não passemos dos nossos limites, que nós o quê? Adoecemos do corpo, da alma, do espírito, do perispírito, de tudo mais que existir, do corpo mental, do duplo etérico, por aí vai. Porque a gente acaba vivendo a vida do outro, né? Vivendo a vida do outro, querendo que ele mude. E aí, a gente não, muitas vezes não consegue mudar nem a nossa, quiçá o outro. O outro só vai mudar se ele quiser. E a gente tenta mudar, hein? Nós queríamos que todas as pessoas fossem como nós. Já pensou que mundo chato? E a gente insiste nisso, né? Perdão. Amor aos inimigos está intimamente ligado ao perdão. Emmanuel vem nos dizer que o perdão é sinal de fortaleza e autonomia. Quando perdoamos, somos os primeiros beneficiados, porque o perdão é libertador. Quem é a primeira pessoa beneficiada quando existe o perdão? Quem perdoa. Quem pratica o mal se prejudica em primeiro lugar. Quando revidamos o mal com o mal, agravamos uma situação já ruim, comprometendo a nossa felicidade. Quando eu te disse, qual foi a primeira pessoa que foi prejudicada quando houve os assassinatos das crianças? Quem foi a primeira pessoa que foi vítima do atirador? Ele mesmo. Porque ele trouxe para si o mal, ele trouxe para si uma dívida, ele se tornou devedor muito grande da lei de Deus. Né? O perdão beneficia nós mesmos, liberta, imuniza e protege dos germes e bactérias espirituais que o outro mentaliza dentro dele e oferece para nós. Perdão é desculpar, mas sobretudo se proteger. O outro me fez algo. Eu me magoei. Se eu continuar tomando desta mágoa, porque a mágoa é um remédio que nós tomamos e esperamos que o outro morra. Mas quem está tomando o remédio da mágoa? Somos nós. Nós estamos envenenando, lógico que o nosso inimigo também, nós vamos mandar um monte de energias ruins, de coisas ruins para ele, mas nós estamos nos prejudicando primeiramente. A pessoa me magoou. A partir de agora, eu com essa mágoa, com essa dor, eu resolvo o que eu faço com essa mágoa. Por isso que o perdão nos dá o quê? Autonomia, nos dá liberdade. Porque quando eu consigo jogar isso fora, é liberto. E eu me imunizo do quê? Mais uma vez, para não ficar doente, da alma, do coração, do espírito, do corpo mental e por aí vai. Então, o perdão é algo libertador. Quem perdoa, né? Muitas pessoas falam assim, mas perdoar é um sentimento tipo de pessoa fraca. Olha isso aí, perdoou, olha o que o outro fez com ele, é tonto. Gente, o perdão é para os corajosos. Só quem é muito corajoso, só quem preza muito a sua autonomia, a sua liberdade e a decisão de perdoar, de deixar aquilo para lá, é alguém de uma coragem ímpar. Perdão não é para poucos e para os fortes. Como deve ser o perdão? O perdão exige disposição da vítima em conceder o perdão. Sair do campo mental do agressor. Continuar magoado é uma escolha da vítima. Então, o perdão só cabe a quem é a vítima.
como eu já disse, é nós que escolhemos, quando somos vítimas, quando estamos magoados com alguém, nós escolhemos continuar ou não. Então, é uma atitude proativa de querer perdoar. Por isso que é uma atitude corajosa para a gente ir forte. Nós somos fortes. Somos, né? Amparado por Deus e levantando, caindo, demorando. Pode demorar, gente. A gente tem que respeitar o nosso tempo. Às vezes o perdão é algo que vem no seu tempo, no tempo de cada um. Não nos forcemos a perdoar do dia para a noite, porque o perdão não será verdadeiro, não será perdão. Temos que nos respeitar, mais uma vez, a nossa sanidade mental. Opa, peraí, você está vindo aqui me pedir perdão, mas eu ainda não consigo. Não adianta nada você falar assim, não, eu te perdoo, tá tudo bem, e aquilo está remoendo ainda, gente. Então não precisa pressa. A urgência que existe é para nós mesmos. Essa imunidade que nos dará será para nós mesmos, é uma urgência nossa, do nosso coração, tá? Mas não precisa ter essa, parece até uma redundância que eu estou dizendo assim, uma coisa que está conflitando, né? Mas não é isso. Nós temos que respeitar o nosso tempo e a urgência é algo que será, quanto mais rápido será melhor para a gente, mas se respeitar, para que seja verdadeiro. Não exige a mudança do outro para perdoar. Ah, eu te perdoo. Mas você vai ter que mudar, você vai ter que mudar suas atitudes, assim eu não concordo. Porque, como nós já conversamos, a gente consegue mudar o outro? Infelizmente não. Se eu dou perdão para alguém, eu não tenho que exigir a mudança dessa outra pessoa. Então, perdoa. Viu que a pessoa não vai mudar? Deixa ela ir. É igual a Haroldo Dutra diz. Nos nossos relacionamentos, é igual uma corda que a gente, às vezes, dá um nó, né? Nos nossos relacionamentos. Não precisa cortar esse nó. Vai ali, desata esse nó e deixa as coisas acontecer. Não precisa cortar. Mas também não precisa mais ter aquela relação de antes, até que o nosso coração esteja pronto para que as coisas sejam restabelecidas como antes. Às vezes não dá para voltar como se antes, eu já falei no início. Mas é não ter nenhum desejo de ódio, nem de vingança, e nem de júbilo quando essa pessoa cair. E nem deixar de ficar feliz quando essa pessoa esteja bem. Não dá mais para confiar, talvez. Vamos desatar um nó e deixar ali. Mas que o nosso coração esteja limpo de qualquer desejo de vingança. Porque a vingança é algo que fica aqui, não é, gente? Aquele desejo, que quando alguém nos fez um mal grande, é difícil tirar esse nó físico, parece, da garganta, né? Quem opta por perdoar, não pode esperar um pedido de perdão. Porque talvez você perdoou, mas a outra pessoa não quer mais nada com você. A outra pessoa não quer. Ela não vai te pedir perdão porque ela acha que ela está certa. E precisa que a outra pessoa peça esse perdão? Não. Eu posso perdoar a pessoa. É uma escolha minha, o perdão. Outra coisa, perdoar não é esquecer o fato. Tem como esquecer o fato de que meu filho foi assassinado? Não. Se eu esquecer o fato, é porque eu estou com demência, ou com Alzheimer, ou com qualquer outro tipo de problema que dá esquecimento para a nossa memória. O fato não tem como ser esquecido. Todavia, o que? É ressignificar o sentimento, não deixando o ocorrido ser um impeditivo para o perdão. Quem matou meu filho, eu nunca vou esquecer que meu filho foi assassinado. Só que eu perdoei o assassino. Então não dá. Eu preciso esquecer o fato, eu fico lembrando o que aconteceu. É normal. A gente lembra mesmo. Só que a lembrança daquele fato tem que deixar de doer, tem que parar de doer. Tem um caso interessante, você lembra do passado, de um japonês que matou o filho, e ele parece que ia todo dia visitar o assassino. O Ives Ota, não é? Tem um caso também de um assassino em série nos Estados Unidos,
Porque lá nos Estados Unidos, as pessoas que são os pais das vítimas, elas podem falar no julgamento. Ele era um assassino em série, ele havia matado várias moças. Tem no YouTube esse vídeo, se vocês procurarem, não me lembro o nome dele. Todo mundo foi lá e falou, você acabou com a minha vida, você matou minha filha, você merece a pena capital. Todos. Ele não demonstrou nenhum sentimento. Ó, só de contar a história me arrepia. Um senhor entrou no julgamento e falou assim, eu estou aqui numa das situações mais difíceis da minha vida, porque eu preciso colocar em prática o que o nosso Senhor Jesus Cristo veio nos ensinar, que é o perdão. Você matou a minha filha, mas eu te perdoo. E rogo para que o Senhor também te perdoe. Mais ou menos isso, as palavras. O psicopata, serial killer, chorou. Um ato de perdão, de amor extremo, foi capaz de fazer um psicopata isento de sentimentos chorar. Todos os escárnios que fizeram para ele lá, ele não mudou um semblante. Quando uma pessoa veio com amor e concedeu perdão para ele, ele chora. Procurem no YouTube, é de chorar. É maravilhoso. Porque, na verdade, ali o problema já passa a ser do psicopata entre ele e Deus, né? Entre ele e Deus, e é o que ele falou. Eu estou aqui para exercer o que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. E a paz também, né, que ele vai sentir, ele fazendo isso, né? É uma das atitudes mais Ele vai estar difíceis. se livrando também, né, daquela dor. raiva, né, da dor, né? O desejo do mal. Exatamente. Né? Aí, no nosso dia a dia, com os nossos adversários, com as pessoas, né, que são difíceis, Emmanuel manda o quê? A gente sempre ter cordialidade e simpatia. Quando ainda não é possível agir com amorosidade com o inimigo, comecemos pela simpatia e cordialidade. Não perdendo a postura, não gritando, não armando barraco, não querendo falar mais alto, né? Não dar piti, não xingar no trânsito. Onde? Quem ofende prejudica a si mesmo primeiramente. Quando nós estamos lá no volante, que a gente está xingando todo mundo, na hora que a gente chega no final do percurso, a gente está um caco, um bagaço, de tanta coisa ruim que a gente trouxe para nós mesmos, não é? Então, o ato de ser cordial, gentil, simpático, demonstra compaixão, entendendo a condição lastimável que o ofensor tem. Emmanuel vem nos propor que nós ajamos com compaixão. O que é compaixão? É entender o estado emocional da outra pessoa. Então, se outra pessoa foi grossa, estúpida, nos tratou com muita falta de gentileza, com grosseria, nós temos que agir com compaixão, entender o estado emocional daquela pessoa. Seja onde seja e seja com quem for, deixa que a simpatia e a compreensão se te irradiem do ser. Isso é muito no dia a dia, né, no nosso trabalho, com as pessoas difíceis, que estão lá com a gente, que são grosseiras, que são mal educadas, que às vezes a gente precisa dela para muitas coisas e ela nos falta com respeito. A cordialidade, a simpatia que nós devemos ter com essas pessoas é algo que irradia os nossos dias. É quando a gente age com compaixão e fala assim, esse ser ainda está num estágio difícil, né? De evolução bem pouca, está doente, está obsediada, ela se compraz no mal, deixa ela ser assim. Cordialidade é algo que deixa os nossos dias melhores. Eu tenho um amigo, meu marido, que a gente caminha na Esmeralda todos os dias. E tem um cara que passa lá todo dia, de frente, e dá oi pra ele. E ele não é chegado no cara. Ele fala, pelo amor de Deus, por que ele tá me dando oi? Eu não quero dar oi pra ele. Né? Até me desculpa de utilizar esse exemplo. Aí ele falou assim, não, vamos mais cedo, que aí ele tá indo, eu vou estar de costas. Gente, ele tá de costas, o cara buzina e vira no moto para dar tchau pra ele. Ele fala, o que ele tá me olhando de novo, essa pessoa? Eu falei pra ele assim, experimenta. Amanhã faz assim, e seja cordial, seja simpático. Porque ele é todo de rir, de mostrar os dentes. Eu falei assim, faça isso. Aí o cara
passou de novo, ele de costa, buzinou, virou na moto, quase bate, ele deu um oi, o coração o quê? Já começa a limpar daquele rancor que você tem com a pessoa. Vai querer ser amigo, vai querer estar junto, vai querer... Não, mas é só pra gente não se impregnar do mau humor do outro. Então que tenhamos compaixão. Compaixão é uma coisa das mais difíceis, tal como urgência, simpatia, é entender o estado emocional. Se aquela pessoa está daquele jeito, está tão grosseira, está tão maldosa, que eu entendo aquela pessoa, ser cordial, simpático, sempre. Diante de simpática, a pessoa que fala, eu perdoo, mas... Não perdoou. Mas, assim, mas eu não quero. Vai tocar sua vida. já não quer outra vez, eu brigo. E eu vou tocar a minha. É. Né? Porque às vezes não dá mais para confiar. Um sócio que te deu um grande prejuízo financeiro. Tem como o senhor voltar a ser sócio dele? Não dá, né? Não tem como. Mas o senhor perdoou, tá tudo certo, não precisa mais me pagar, deixa essa dívida para lá, tá tudo certo. Né? Então, não querer ter mais um contato, seria bom que tudo voltasse como era antes, mas não dá mais para confiar. Então a gente tem que se proteger, né? Mas não ter o quê? Eu te perdoei, eu não quero mais conviver com você, pelo menos por enquanto, não nessa vida às vezes, não dá, né? Mas não desejo para você nenhum mal. Se você ficar doente, eu não vou ficar feliz. Se você morrer, eu não vou ficar feliz. Então é isso que Deus quer da gente, que Jesus vem nos ensinar. Que quando alguém nos faz um mal, que nós não, até Kardec vem falar nesse capítulo 12, que nós não tenhamos desejo de vingança, nem de ódio, nem ficar feliz quando aquela pessoa está numa situação complicada. É isso que dá para nós sermos por enquanto, porque nós somos seres ainda num patamarzinho, no comecinho da evolução. Então não dá para exigir mais do que aquilo que nós temos. Falando que o nosso adversário, é Wander que você chama, né? Sim. Wander, que o nosso adversário nos tira do sério, nos deixa irritado, nervoso, mas eles são o que, gente? Professores gratuitos. Porque conviver com quem é bonzinho, com quem é tranquilo, com quem é gentil, com quem nos faz um favor, com quem nos serve um café. Não aquele cafezinho, cara, de trazer um cafezinho só para puxar o saco, aquele cafezinho do coração mesmo, é fácil. E conviver com quem nos tira a paz, com quem nos tira a paciência. Por que essas pessoas vêm em nossas vidas? Testar, gente. Dá pra gente combinar? E cada um pro seu canto? Vamos deixar pra próxima, né? O espírito é doido pra isso, não vamos deixar pra depois. Você tá falando assim, a gente vai, eu acho que todo puxando, mundo, né? Filmes, né? Eu lembro que na sala de aula tem inúmeras experiências, mas há pessoas, muitos adolescentes, que parece que eles vivem o mundo e como sempre recebendo pancadas da vida. Muitos adolescentes. E eu lembro da situação, eu sempre tratei com muito carinho, chamar de filhinho, não sei o que. Uma vez eu chamei um aluno de filhinho. E ele falou assim, eu não sou seu filho, ele foi bem agressivo. Ele falou assim, por que você vai me chamar de filho se eu não sou seu filho? Eu falei assim, por que eu não posso chamar você de filhinho com carinho, com respeito? Por que eu tenho que tratar você do jeito que você está me tratando? Aí, nunca mais ele respondeu para mim. Como que ele deveria estar sendo tratado na casa dele? Da pior maneira possível, com certeza. E quando essas crianças que são tratadas com bastante dificuldade em casa, ou às vezes o pai e a mãe, não é nem que é ruim, não trata com carinho, dá tudo e a criança fica uma criança complicada. Olha, que ele debate com a autoridade ou com alguém que trata ele bem, ele quer bater de frente. Ele quer o quê? Te espezinhar, não é? Testar minha paciência. Testar sua paciência. E o que são essas pessoas em nossas vidas? Verdadeiros professores gratuitos. Emmanuel fala assim, a gente não paga para ter uma boa aula,
de canto, a gente não paga para ter psicólogo, médico. Os nossos inimigos são os nossos professores gratuitos para adquirir as virtudes espirituais. As pessoas difíceis estão em nossas vidas para nos ensinar. Para adquirir virtude é necessário esforço. Os adversários são nossos professores gratuitos, pois nos auxiliam a conquistar paciência, tolerância, perdão, bondade. Melhor do que um amigo, porque amigo nem sempre fala a verdade pra gente, porque ele nos ama. Às vezes esse amor nos cega, e um inimigo é capaz de dizer o quê? A verdade. Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, 919A, ele fala o quê? Que muitas vezes é melhor você ter opinião sobre você, para que você possa fazer o seu autoconhecimento, para se conhecer de quem? De um inimigo, porque ele não vai te poupar de te apontar os seus defeitos, enquanto que um amigo vai passar o pano para a gente. Então, a oportunidade do crescimento não está no dia a dia, tudo tranquilo, tudo bem, todo mundo se tratando bem, sendo educado. O crescimento vem com o conflito. E é necessário. É com ele que a gente aprende. Então, os nossos adversários são os nossos professores gratuitos para que nós nos tornemos o quê? Pessoas melhores, tolerantes, capazes de perdoar, capazes de amar verdadeiramente a pessoa quando ela menos merece ser amada. Né? Que a gente possa amar aos que erram feio e bastante. É preciso ser tolerante. Tem uma música, né? Que a gente possa ser tolerante para os que erram feio e bastante. Escutei hoje, isso é Barão Vermelho. Então, os inimigos nos ajudam a edificar o santuário da fé e induzem-nos à vigilância sobre nós mesmos. Por quê? Quando a gente está com problema com alguém, quando está tudo bem, a gente não esquece de rezar. Quando a gente está com problema com alguém, a gente fica firme e forte na oração. Então, os nossos inimigos nos ensinam a quê, gente? Nos ensinam a rezar, a ter fé. Porque é preciso, às vezes, muita fé para poder tolerar as adversidades do dia, as pessoas difíceis em nossas vidas. E é por meio dessas pessoas que nós vamos conseguir o quê, gente? Nós vamos conseguir ser pessoas melhores. Não é com os bonzinhos, não é com aqueles que passam pano para a gente, mas sim são com aquelas pessoas que nos fazem ser mais fortes, que nos levam aos limites. É com elas que nós vamos conseguir o quê? Adquirir estes bens imateriais, essas virtudes. Então, aprendemos a amar e valorizar aqueles que nos oportunizam o autoaperfeiçoamento para adquirir os verdadeiros bens espirituais. Então, nós temos que ter gratidão pelos adversários, pelas pessoas difíceis em nossas vidas, porque é por meio delas que nós vamos crescer. É até engraçado falar que tem que ter gratidão por eles. Não é? Mais uma vez, não tem nada de clichê dizer que a parte mais difícil do Evangelho de Jesus é. E por fim, os nossos inimigos internos. Porque os nossos inimigos externos, gente, eles chegam, ofendem, caluniam, mas ó, vambora, muitas vezes. Depois de um tempo, tá cada um, não estão mais nas nossas vidas. Amemos esses inimigos externos porque eles nos desafiam à prática do bem, ao exercício da renúncia, ao trabalho da paciência e à realização da caridade. Mas existem os nossos inimigos internos. Não são os flagelos do mundo exterior, não são essas pessoas que nos ajudam a nos tornar pessoas melhores, que são um espinho no nosso sapato, mas que nos fazem mais tolerantes, mais pacientes. Vamos até rezar mais, né? Quando a gente tem pessoas difíceis em nossas vidas. Mas não são esses flagelos do mundo exterior os elementos que nos deprimem, mas sim os opositores ocultos, conhecidos pelos mais diversos nomes: orgulho, a maldade, a tristeza, a preguiça, o desespero e a ingratidão, que perseveram conosco. Esses entram na nossa casa mental e vão fazendo morada nos nossos corações e por ali ficam. O mundo íntimo tomado por esses adversários nos afastam da verdadeira felicidade e da alegria
e da paz interior. Aprendamos a lidar com os adversários externos, mas cuidado com aqueles que estão dentro de nós. Então, o nosso olhar para os inimigos externos, aqueles que nos magoam, que nos colocam à prova, há de ser o quê? De verdadeiras pérolas, de verdadeiros professores gratuitos para nos tornar pessoas melhores. Mas que nós olhemos para aqueles inimigos que estão dentro do nosso coração. A nossa vaidade, o nosso orgulho, a nossa intolerância, a nossa falta de indulgência para com o outro. Eles vão arraigando dentro do nosso coração e eles vão nos fazendo muitas vezes mais mal do que os inimigos externos. Porque eles vão se arraigando, se apoderando dos nossos sentimentos e quando a gente vê, nós estamos em frangalhos. Apenas e tão somente pelos inimigos que estão dentro de nós mesmos. Que aprendamos a reconhecer, que aprendamos a sempre olhar, fazer como Santo Agostinho, 919A, se conhecer, ao deitar a cabeça no travesseiro, pensar, o que eu fiz daquele dia? Como foi aquele dia? Como anda a minha tolerância? Como anda a minha paciência? Como anda o meu orgulho, a minha vaidade, o meu egoísmo? Porque os inimigos externos, muitas vezes são francos, e você sabe quem são. E aqueles inimigos que estão dentro dos nossos corações, dentro de nós, eles agem sorrateiramente, nos deixando cada vez pessoas mais difíceis de lidar, pessoas mais intolerantes, com o coração preto, né, peludo, como dizem, e a gente vai se comprazendo em viver assim. Isso só nos traz infelicidade, tristezas, depressões. Então, que nós aprendamos a lidar com esses inimigos externos, que nós possamos ter essas pessoas em nossas vidas como verdadeiras bênçãos e oportunidade de crescimento, mas que em contrapartida nós também fiquemos o quê? Alertas e façamos essa análise diária, mensal, o máximo que a gente conseguir daquilo que não está certo dentro de nós mesmos e que lutemos com forças, sobretudo com a oração, para que a gente reconheça esses inimigos que estão, às vezes, tomando conta do nosso coração e nos deixando tão ansioso, depressivo, com transtornos inúmeros, que hoje em dia todo mundo está complicado, a saúde mental está complicada. Então, que nós possamos fazer este movimento de reconhecer esses inimigos e lutar com muita fé, com muita coragem, e lembrando que Jesus está sempre ao nosso lado. E que quando a gente se propõe a ser uma pessoa melhor, Ele sempre nos auxilia, dando o quê? Qual é a prece que é sempre atendida? Aquela para que nos dê força, nos dê ânimo e nos dê resignação. Muito obrigada a todos. Foi um prazer muito grande estar com vocês. E que a gente possa refletir, que a gente possa aprender a amar esses inimigos e a reconhecer aqueles que estão dentro de nós, para que a gente possa ter uma vida melhor, uma vida mais calma, e que a gente não adoeça nem da alma, nem do corpo e nem do coração. Boa noite a todos.